Oi, pessoal. Oi. Sextou, não é? Chegou mais uma sexta-feira e nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Peço a Deus que sustente a minha garganta, estou tossindo muito. Se eu tossir um pouquinho, vocês relevam aí, tá bom? Eu quero compartilhar 4 versículos hoje da palavra de Deus, do Salmo 119. Eu quero compartilhar 4, só 4 versículos. O 67, o 68, daí pula um pouco, 71 e 72. Esse Salmo 119, ele não tem ainda uma unanimidade de quem foi que escreveu. Eu já vi muitos comentários a respeito desse Salmo. Uns dizem que é de Davi, outros dizem até que foi Esdras que escreveu lá na Babilônia. Ou ainda Daniel, também no tempo da Babilônia. Mas, gente, já que eles não chegam a consenso, eu chego no meu modo de pensar. Não posso escrever embaixo, não posso afirmar com certeza. Aprendi com o meu mestre Luciano, né? Subirá, que ele gosta de falar isso. Aquilo que a Bíblia não diz com clareza, não se pode afirmar com certeza. Então eu não posso. Mas eu tenho a minha convicção, eu quero crer que esse salmo é de Davi. Aí tem pessoas que dizem assim, Davi, esse salmo é de Davi, ele escreveu na sua juventude. Mas eu já não creio que seja assim. Eu creio que esse salmo é um histórico da vida de Davi. É certo que todos os outros são muito ungidos, são homens de Deus. Daniel, então, hein? Daniel, muito usado por Deus. Esdras, uma pessoa que Deus trouxe ali, muito compilador, que escreveu ali praticamente o Velho Testamento todo, né? E tem outros salmos na Bíblia que são de Asaf, que são de Jedutum, são daquele pessoal todo. Inclusive Moisés tem o Salmo 90. Mas a maioria são mesmo de Davi. A maioria dos salmos são mesmo de Davi. E eu quero crer que esse aqui também é como se fosse uma prestação de conta de Davi. Ele começou escrevendo esse salmo. E ao longo da sua vida, ele foi escrevendo aos poucos. Lá na frente, alguém pode ter pegado o salmo dele e feito ali né? Porque fizeram isso com a Bíblia toda, né? Comporam ali, fizeram uma composição dos versículos, dos capítulos, e deixou o salmo da maneira que a gente conhece hoje. Mas se é de Davi, se é de Daniel ou se é de Esdras, não importa muito. O que importa é a grandeza, é a beleza desse salmo. Se eu atribuir a Davi, eu vou ficar com Davi. Então, como eu fiquei com Davi? A gente sabe o que aconteceu na vida de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas andou desobedecendo, andou falhando, feio mesmo. Cometeu pecado horrível, mas foi perdoado. Porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E ele se encheu de graça. E eu quero crer que essa parte do salmo aqui, ele veio fazer isso depois, quando ele já tinha passado por tudo aquilo, senão ele não ia escrever dessa maneira. Aí ele diz nos 68, 67 e 68, antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Amém? Glória a Deus. Aí vamos pular para o 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretasse do que milhares de peças de prata ou de ouro. Depois que ele passou por toda aquela provação, por todo aquele sofrimento, aonde ele como rei estava vendo o povo sendo destruído com a praga, e ele viu o anjo com a bainha desembainhada, querendo matar todo mundo, porque Deus tinha dado a ordem. E ele encara Deus e diz, eu só pequei, eu pequei.
naquele tempo lá que ele desobedeceu e contou o povo. E isso todo o povo pagou. Por quê? Ele era um líder. Isso a gente tem que ter temor. Nós somos líderes na nossa casa, os maridos são líderes. Na empresa, o patrão é líder. Na cidade, os políticos que estão em eminência, as autoridades são líderes. Nós temos que ter temor de Deus, para não acontecer o que aconteceu com Davi. Aí, Deus começa a chamar, castigar. Nós passamos uma aprovação, às vezes, sem tamanho. Meu Deus do céu! E a gente diz por quê, por quê, por quê. É só isso que a gente sabe dizer. Davi talvez falasse isso. Por que isso está acontecendo? Quando ele viu as coisas acontecendo daquela maneira. Aí ele entendeu. Ele entendeu. No Salmo 51, ele é de Davi, daí ele fala sobre o pecado que ele cometeu. Ele se arrepende ao pó. Por isso que eu creio que tem tudo, o contexto, para ser de Davi. Isso é um salmo de quem passou pelo que é bom com Deus e sofreu o castigo de Deus por desobedecer, por não fazer a vontade de Deus. Nós temos essa oportunidade de perseverar nesse... olha, gente, eu estou apaixonado pelo Salmo 119 esses dias. Se apaixona também. É a lei de Deus. Às vezes nós vamos ter que passar um perrengue, mas nós vamos aprender. Aprender. Porque Deus, ele fala lá em Isaías que até o boi conhece a sua manjedoura. Mas o meu povo não tem entendimento. O meu povo não me conhece. Muitas vezes nós pecamos por falta de conhecimento. Ele fala lá em Osé que o povo está sendo destruído. Eu sempre repito, não foi destruído, está sendo destruído. Porque ainda hoje tem gente se destruindo por falta de conhecimento. Vamos conhecer mais a palavra de Deus e obedecer. Porque se não obedecer, só conhecer, aí tem pessoas aí, ó, que são tem doutorado, tem mestrado de teologia. Muitos homens e mulheres que têm mestrado em teologia que são bênção pura. Cheio do Espírito Santo, humilde, simples, capaz de aceitar a palavra de uma pessoa que nem sabe ler. Mas ele traz a palavra de Deus. E a palavra de Deus não precisa saber ler para falar. Se for mudo e Deus quiser, ele ainda pode falar. Mas isso, gente, é os que temem a Deus. Porque os arrogantes, aqueles que não temem a Deus, eles acham que eles são os sabichão. São aqueles fariseus. Continua, os fariseus. Jesus falou isso para os fariseus. Deus falou isso para os sacerdotes. Usou o profeta para dizer que os sacerdotes, assim como ele estava sendo mal, ensinando mal, andando mal, os filhos era que ia pagar. Esse é o cuidado que a gente deve ter. Nós somos líderes. Nós vamos trazer o que para a nossa família? Amém? Glória a Deus. Meus amados, eu quero ficar por aqui. Mas eu queria pedir para você encarecidamente, deixa o teu like lá para que o YouTube nos recomende, né? Faça o teu comentário, meu querido, minha querida. Compartilhe se você gostou dessa palavra. Se não gostou, compartilhe assim mesmo com alguém para você me ajudar nesse trabalho tão lindo. E não esqueça de fazer a tua inscrição direto lá no YouTube. Faça a tua inscrição, tá bom? Faça a tua inscrição, daí bate no Para Todos lá, beleza? É isso aí. Deus abençoe você. Eu conto com a tua generosidade e o Senhor Jesus te abençoará. Ele te pagará. Aquilo que eu não posso fazer, Ele vai fazer por você. Amém? Fui. Até o próximo.